Oi, gente. Oi, pessoal. Graça e paz. Bom dia. Bom dia a todos. Acho que todos estão me ouvindo neste sábado, né? Tá um sábado bonito, tá um sábado gostoso, né? Sábado que chama a gente para ficar quietinho, né? Mais quietinho, né? Deitadinho, né? Mas tudo bem. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Vamos ver qual é o ensinamento de Deus para nossa vida de hoje. A gente tem aprendido muita coisa aqui, né? A gente tem buscado aprender de Deus para não ficar dependendo do milagre de Deus, né? Porque às vezes a gente mesmo procura umas confusão, né? A gente arruma uns problemas e depois Deus tem que vir ajudando e resolvendo os problemas que a gente não soube a melhor maneira de agir, não soube a melhor maneira de sentir, porque aqui nós precisamos organizar. Não adianta a gente só. Lembra que nós aprendemos ontem sobre ser e fazer, né? Sobre ser e fazer. A consciência é a percepção do que eu preciso ser e da percepção do que eu preciso fazer, né? Isto é a consciência, né? Consciência é a percepção do que eu preciso ser e do que eu preciso fazer. Mas também precisamos ter a percepção do que eu preciso sentir, né? Como eu posso sentir, né? A gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, sabe? A gente precisa descobrir mais sobre essas questões, né? Como lidar com os afetos e com os sentimentos que vêm na gente, né? As tristezas, as desilusões, as decepções, as mágoas, né? As perdas, né? Então a gente precisa aprender a lidar com essas coisas, a culpa, não é? A cobrança, são todos sentimentos, afetos que vêm chegando, e se a gente não souber lidar com isso, a gente vai se rotular mediante o sentimento que a gente tem. Vou dar um exemplo. Acontece uma coisa e você fica muito irritado, muito nervoso, aí você se considera uma pessoa iracunda, né? A pessoa que qualquer coisa você está explodindo. Na verdade, às vezes você não é assim. E se for, precisamos corrigir, né? Ou às vezes você está num período de muita tristeza e você acha que você é uma pessoa com depressão, né? Não, mas não é verdade, né? Então são coisas assim. Então a gente precisa administrar bem o nosso sentimento também. Então é o que precisa ser e fazer. Isso vem com a consciência e como sentir. Mas hoje a reflexão ela é mais direta, ela é bem direta hoje, muito direta mesmo. O conselho do dia é o seguinte, é um conselho mesmo, o conselho está bem direto, ele está assim: pare de olhar as suas necessidades e comece a olhar o inventário das suas sementes. Pare de olhar as suas necessidades e passe a olhar as suas sementes, o inventário das suas sementes. Vale a pena a gente repetir? Será que vale a pena a gente repetir? Eu acho que vale. Pare de olhar as suas necessidades e passe a olhar o inventário das suas sementes. Rapaz, a gente vai aprendendo. Se tem uma coisa que a gente está aprendendo nessas meio-dia e meia é como que a gente é complexo, né? Como que a gente como que as coisas que nos envolvem, elas são problemáticas, elas são difíceis, como que a gente é difícil, é problemático, como que a gente lidar com a gente já é difícil, né? Imagine um terceiro, né? Um outro, né? Mas aqui, aí, pô, um exemplo, a gente tem, o mais comum da gente é lidar com a gente ao sabor do que chega. A gente, onde que está a sua crise, a minha crise e a crise de todos nós, de todos os seres humanos do mundo, que é o que Jesus veio trazer. É a gente tentar aprender a lidar com a gente sem ser a gente, sabe? É a gente não ficar em paz com a gente sendo a gente. A palavra de Deus tenta nos mostrar que do jeito que a gente é, do jeito que a gente veio ao natural, in natura, pode até parecer uma boa ideia a gente viver assim, mas quando a gente vai viver, a gente percebe que não consegue viver em natura. Os bichos vivem em natura, nós não conseguimos viver em natura. Então, por mais que a gente tente e achar que faz sentido,
que dá conta, não dá conta. As pessoas querem viver in natura, né? Acha que do jeito que veio ao mundo dá para viver. E a palavra de Deus vai dizendo que, olha, você vai precisar buscar algo além, porque in natura você não vai conseguir viver, porque esse padrão é para os bichos, não é para nós. Eu vou te dar um exemplo muito bacana, né? Geralmente eu já li alguma coisa sobre pessoas que queiram viver tipo assim, relacionamentos abertos, relacionamentos livres. Então a gente é livre, cada um pode ter o que quiser, com quem quiser, e tá tudo show, show de bola, não tem ciúme, não tem nada. Não tem ciúme com um, com duas, com três, com dois, com três, com quatro, não tem ciúme, mas tem algum tipo de pessoa que chega e quando essa pessoa chega naquela confusão ali, o ciúme desperta. Porque ciúme é afeto, não é mental, não é programado, não é controlado. O ciúme não tem uma receita, né? A gente vai é tipo lidar com a tristeza, né? Com a saudade. Eu não quero mais ter saudade. Você, como os animais, não quero mais sentir saudade. Isso não é possível, porque nós temos gatilhos que os animais não têm. Então, por isso que o Senhor Jesus vai dizendo para a gente: olha, é melhor você começar a desenvolver, é melhor você evoluir, porque você vai precisar de coisas, a demanda da vida vai exigir de você administrações que você não vai conseguir ter in natura, né? In natura. Então, o conselho de hoje diz: pare de olhar suas necessidades e passe a olhar suas sementes. Por quê? Porque a gente vai refletir sobre a nossa vida e a gente vai agir na nossa vida se a gente não tomar cuidado conforme os afetos que a gente tem. Tá com raiva, briga, tá feliz, ri. É aleatório, né? Tudo é muito aleatório. Hoje eu tô de um jeito, amanhã eu tô de outro, né? É ao sabor dos sentimentos, é ao sabor dos ventos, né? E a gente vai conduzindo a vida assim, responsivamente, reativamente, né? Eu costumo dizer o seguinte: me parece que todo mundo nasce com uma matemática básica. É fácil aprender uma matemática básica. Mas o que passar disso, você vai ter que sofrer para fazer. É luta, é trabalho, né? Isso é coisa de gente grande, coisa de adulto, né? Então, saber a melhor decisão, saber o melhor conselho, saber a melhor atitude, e isso é de um outro lugar. Nem sempre a atitude ao natural, a atitude in natura é a melhor. Nem sempre a pessoa te xingar e você xingar de volta é a melhor forma, né? Nem sempre você está triste e você cair de cama de tristeza, porque as pessoas vão ter que te entender, é a melhor resposta. Então a gente precisa, primeiro papo nosso aqui foi isso. Como que eu faço para não responder in natura, não viver igual bicho? Por que que não dá para viver igual bicho? Os bichos vivem igual bicho e são felizes. Os humanos vivem igual bicho e sofrem. Os bichos que vivem igual aos humanos sofrem também, que hoje chama-se humanização, né, de animais. Né? Humanizar animal sofre o animal. E tornar o homem um bicho, viver como se fosse bicho, também faz você sofrer. Mesmo que pareça que você está se divertindo, mesmo que pareça que está sendo alegre e divertido, mas chega uma hora que você vai perceber que tem demandas de gente grande e que você não está preparado para tomar decisões. Então, a primeira frase do dia hoje é: olha, não olhe as suas necessidades. Esse é outro ponto. A gente fica olhando o que a gente precisa, o que a gente precisa ter, o que a gente precisa ser, o que a gente precisa fazer, as nossas necessidades. Eu queria isso, eu quero ser assim, eu quero fazer aquele outro. E a frase do dia está te aconselhando a mim e a você olhar as nossas sementes. O que que eu tenho nas minhas mãos que vão me permitir construir o que eu preciso? Acho que esse é um bom começo para mim e para você. O que que eu tenho na minha mão que pode me ajudar a construir o que eu preciso, ou o que eu estou buscando, o que eu quero, né? O que que tem em mim que é bom, que ajuda? Vamos fazer um inventário. O que que em mim ajuda e o que que em mim atrapalha? Por exemplo, eu sou uma pessoa paciente. Isso ajuda ou atrapalha? Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou rápido, isso é boa ajuda ou atrapalha?
Olha, eu sou uma pessoa ciumenta, isso ajuda ou atrapalha? Eu sou uma pessoa possessiva, isso ajuda. Eu sou uma pessoa sensível demais, isso ajuda ou atrapalha? Eu sou uma pessoa proativa, conversador, converso com as pessoas, com todo mundo, isso ajuda ou atrapalha? Então, começar a fazer um inventário das sementes que Deus nos deu, e aí a gente tentar, a partir disso, tentar construir aquilo que a gente quer construir. E aí eu encerro a minha reflexão te perguntando: e o que que você quer construir? E aí tem uma outra questão que precisa ser claro, né? Que se a gente não tiver nada para construir, a gente está vivendo uma vida um dia após o outro. A gente está vivendo para pagar boleto. E aí essa vida para pagar boleto é uma vida muito triste. A morte chega, né? O aviso chega e você vai olhar para trás e ver que você só viveu para pagar boleto. Aí não dá, né? Aí essa vida não, né? Aí você poderia ter vivido muito mais e viveu só o básico da vida, né? Então, hoje a reflexão quer te chamar para viver algo mais além do que só pagar boleto, né? Viver algo maior, algo melhor, algo mais que te faça feliz, algo que te faça amar e se sentir amado, algo que te faça se sentir competente, algo que te faça se sentir apto, né? Aceitável, né? Algo que te faça sentir poderoso, o controle da sua própria vida. Não é o meu corpo que me controla, sou eu que controlo o meu corpo. Não é o dia que me controla, sou eu que controlo o meu dia. Que reflexão bacana, né? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude mesmo, viu? Deus te ajude a administrar a si mesmo. Deus te ajude a administrar seus sentimentos, que Deus te ajude mesmo. Deus te ajude a administrar as tristezas que chegam, né? Porque a vida traz isso, né? Que Deus te ajude a transformar, converter isso em paz, converter isso em vida, converter isso em vitória. Que Deus te abençoe muito, viu? Que Deus te abençoe e te ajude a ter esse sucesso, administrar a si mesmo em prol do que você quer para a sua vida. Olha o que Deus te deu, olha aí e vai atrás. Olha aí e vai atrás. Vai construir o seu castelo que você quer viver, onde você quer viver dentro, né? Para construir seu castelo que você quer viver dentro. Que Deus te abençoe muito, viu? E o texto de hoje, o Salmo 55, que nós estamos, hoje o verso 2 diz assim: Atende-me e responde-me, Senhor. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Você está triste? Está muito triste, está muito chateado, está muito perturbado, né? Está muito perplexo com a sua vida, com as coisas que estão acontecendo, decepcionado consigo mesmo, tá assim? Leia o Salmo 55, leia o Salmo 55, ele vai te ajudar a dar uma levantada. E ore ao Senhor, peça a Deus para te ajudar. E Deus vai te dizer o seguinte: olha, vamos começar ajustando os afetos, ajustando o sentimento e ajustando as decisões em rumo àquela vida boa que a gente quer construir. É hora de orar. Então vamos. Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos e pela tua bondade. Obrigado pela tua glória e pelo teu poder. Cada dia que a gente está aqui, a gente tem aprendido coisas boas, coisas novas, coisas antigas. Às vezes a gente tem repetido ensinamentos porque a gente é demorado para aprender. A gente também precisa aprender, Deus, porque viver ao nível dos animais é complicado, porque fica tudo aleatório, hoje de um jeito, amanhã de outro. É que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, a organizar a nossa vida mesmo, a tornar a vida da gente como gente grande, a viver de uma maneira adulta, de uma maneira madura, de uma maneira sóbria, para que a gente possa sofrer menos, fazer sofrer menos, que a gente possa, Senhor Deus, nos alegrar mais, sorrir mais. Ajude-nos a lidar com as perdas, Senhor Deus, com as tristezas da vida, com as decepções da vida, que nós possamos encontrar no Senhor consolo, conforto e paz. Dá-nos dessa paz, dá-nos a tua graça, e que viver seja mais divertido contigo, que viver seja a vida seja melhor construída para que viver seja mais gostoso, Senhor. E que o viver seja para construir a vida que a gente quer. Cuide de cada um de nós,
Que o final de semana seja abençoado e de cura para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Se você precisa de cura, que Deus possa te curar. Se você precisa de paz, que Deus possa te dar. Nos vemos segunda-feira, bom final de semana.